Prezados, saudações, mais uma vez aqui para falar de empreendedorismo. Ok? Tema de hoje, o processo de empreender, os componentes curriculares, a ideia do negócio, a identificação de oportunidade do negócio, a questão da inovação que é fundamental ao empreender, trabalhar da ideia que você vai ter até um conceito de produto, pensar na viabilidade mínima desse produto e partir para as próximas etapas, que seria pesquisa de mercado, análise e assim por diante. Chegaremos lá, ok? Então faz parte do processo de empreender você trabalhar com uma ideia. O que eu vou fazer? Em que eu vou empreender? Nesse processo você vai estruturar, depois que você definir uma ideia inicial, você vai estruturar a pesquisa de mercado, vai coletar dados e informações, vai analisar esses dados e vai elaborar um plano de negócio. Ok? Então, quais são as diretrizes para criar essa ideia de negócio? Primeiro, começar pelo problema ou necessidade que você vai identificar em uma área que você tem alguma afinidade, você compreende que há naquela área que você entende um pouco ou gosta, que existe ali um problema que não está bem resolvido, falta um produto ou falta um serviço que vai resolver um problema de um grande grupo de pessoas do qual eu faço parte de alguma forma, ok? Outra diretriz, criatividade, imaginação, né? Fazer as coisas de uma maneira diferente ou pensar o problema de uma forma diferente. Outro ponto, outra diretriz, ter afinidade. Você precisa ter afinidade com algo que você vai fazer. Trabalhar com algo que você não gosta ou que você não tem afinidade é ruim. É, muito pior é você empreender com algo que você, com alguma área, algum tema que você não tem afinidade. Inovação é o próximo ponto, né? Inovar, fazer diferente. E aí, obviamente, planejar muito antes de você executar, né? E também executar, planejar e executar, né? Ciclo Plan, Do, Check, Act, né? Planejar, fazer, agir corretivamente, né? É, e assim por diante. Vamos lá. Ideia, o insight. A ideia ela surge de uma noção empírica. Você trabalhando ali com algo que você já costuma fazer e você de repente se dá conta que aquilo pode ser feito de uma maneira melhor. E é o momento que você tem aquela descoberta que é possível empreender nessa área. O que está disponível em termos de possibilidades, de recursos para nós empreendermos nessa área? Essa é uma outra pergunta a ser feita. Quais equipamentos, insumos, o que falta nesse mix, nesse ambiente para você empreender? O que eu posso fazer diferente ou o que eu posso fazer que os outros ainda não fazem nesse mercado? Outro ponto, outra pergunta importante a ser feita é: você se vê trabalhando com isso? Então veja bem, inovar não é imitar. Imitar é uma péssima ideia, é uma ideia ruim. Você vai entrar em guerra de preços, você vai entrar numa situação em que não vai ser bom para ninguém, muito menos para você que é um entrante no mercado. Então, talvez a ideia de inovar aqui ela está mais relacionada a oferecer algo que ainda não é oferecido em termos mercadológicos, ok? Em qual área que eu vou fazer inovação? Em qual área que eu vou empreender? Então, mais uma vez, a questão de uma área, encontrar uma área, um hobby, algo que você faça, algo que você já fez no passado, e que nessa área, nessa temática, num esporte ou num hobby, seja ele qual for, que você tenha interesse. Gastronomia, né? Quem gosta muito de pratos, de fazer algo, coisas diferentes na cozinha. Quem gosta de trabalhos manuais, trabalhar com inovação em alguns em produtos artesanais e assim por diante. Você vai precisar muito se informar a respeito dessa área que você vai atuar, você vai precisar ter muito conhecimento, pesquisar muito, você vai ter que vivenciar muito essa área, seja ela gastronômica, artística, produtiva. Então você precisa gostar daquilo, ok? Vamos pensar um ambiente aqui de geração de ideias. Normalmente esse ambiente na sala de aula ele vai
trabalhar com perguntas, né? A gente vai ter um momento síncrono em que nós vamos debater alguns pontos aqui. Mas quais são os problemas que você enfrenta e que poderiam ter um produto ou serviço que resolveria melhor? Essa é a primeira pergunta que trabalharemos depois no momento de interação síncrona. Existe uma necessidade? Qual é desse problema, né? Qual é a dor? O que é aquilo que incomoda? Será que a solução que tem ela não é uma solução parcial ou que aborda o problema de uma perspectiva talvez que não seja melhor? E qual seria a solução alternativa? Dessa solução alternativa, que produto ou que serviço nós poderíamos trabalhar para oferecer, empreendendo? Então veja bem, a partir do problema identificado, nós buscaríamos a solução. E da solução ao problema identificado, nós trabalharíamos um produto ou serviço, ok? E aí a pergunta importante é, esta solução ela é viável? Veja bem, a viabilidade ela deve ser pensada em termos de custo, em termos de salários, aluguel, contas fixas, insumo, tudo isso faz parte do custo. Você precisa pensar o preço de venda, né? Eu vou conseguir colocar um preço de venda onde eu vou conseguir cobrir o custo e ainda vou ter uma margem de lucro? As pessoas, por esse preço necessário de venda, as pessoas vão achar o produto atrativo ainda? Existe disponibilidade de insumos? Essa é outra pergunta. Outra pergunta ainda, eu tenho profissionais disponíveis para desenvolver essas atividades? Eu vou ter disponibilidade, por exemplo, de um engenheiro? Ou vou ter disponibilidade de pessoas que vão trabalhar na produção ou no administrativo? São questões de viabilidade, entende? Eu tenho volume de demanda nesse mercado? Ou ele é um problema que ele é de um grupo muito pequenininho? Ou talvez um problema que seja só meu, né? Ainda sobre a viabilidade, o custo do espaço, o custo do pessoal, quanto será investido em máquinas e equipamentos? Porque esse investimento inicial, aquele investimento para adquirir os equipamentos, para produzir o serviço ou a solução, se ele for muito grande, ele talvez inviabilize ou dificulte, né? Então esses elementos precisam ser considerados. O volume de produtos que eu vou vender pelo preço que eu vou vender vai gerar um faturamento. Esse faturamento ele vai ser suficiente para, mais uma vez, para cobrir os custos de produção? Então eu preciso começar a pensar em tamanho do mercado, né? Eu preciso pensar em, se for, por exemplo, um bar ou algum tipo de serviço, a taxa de ocupação ou o volume de vendas que eu vou fazer, qual seria necessário para eu conseguir pagar as contas e ter algum lucro, alguma sobra? Né? Nós vamos falar também que todas as contas precisam ser pagas, inclusive o seu próprio salário. O salário, se você vai trabalhar no empreendimento, você tem que pagar para você mesmo. Né? O lucro é aquilo que sobra depois de você pagar todas as suas contas. Né? O local que você usa, se for de sua propriedade, também é custo. Você está alugando, né? Você está usando o seu próprio espaço, você tem que pagar aluguel para você mesmo. É um custo de oportunidade que você teria de alugar o seu espaço. Então são vários elementos de custos que nós temos que considerar para avaliar a viabilidade desse produto. Né? Então, depois de se pensar e de se passar por esses filtros, digamos assim, de se repensar o produto várias vezes, de repensar essa ideia que surge a partir de um problema e da busca de soluções para esse problema, precisamos pesquisar o mercado, né, uma pesquisa inicial exploratória. O que as pessoas pensam dessa sua solução? Né? As próximas etapas seriam justamente a estruturação de uma pesquisa melhor, a análise dessa pesquisa e elaboração do plano de negócio. Então, reforçando para finalizar, nós precisamos partir do problema, da necessidade que existe no mercado, do desejo, não só necessidade, mas desejo, que vai gerar uma demanda pelo produto. E a partir desse problema, dessa necessidade e desejo que tende a gerar uma demanda, né, por uma solução e produto. Ok? Então, no momento síncrono, teremos a oportunidade de debater diversas questões sobre o tema, que não é tão simples, é um tema muito complexo. O processo de gerar uma ideia de negócio
é complicado, normalmente é um vai e volta muito grande, no sentido de que você joga uma ideia, pensa uma solução, e você tem críticas no sentido de que, puxa, vai ter problema com a viabilidade nesse sentido ou naquele sentido, na viabilidade produtiva, na disponibilidade de insumo. São vários fatores que precisam ser debatidos, né? Algo mais que aqui numa exposição é ruim de colocar. Mas esse debate ele vai ser feito no momento síncrono. Cada equipe que vai participar da aula síncrona, por favor, comece a pensar no seu problema. Não, o foco não deve ser na solução, deve ser em qual problema você resolve. Porque se você pensa direto em uma solução, vou fabricar automóveis, você rapidamente pode ter o seu produto destruído, desconstruído no sentido de viabilidade mercadológica. É complexo demais, precisa de pessoas muito capacitadas, e aí vai toda uma análise que vai mostrar a viabilidade muito difícil de se conseguir para o empreendedor de pequeno porte, digamos assim. Agora, se você pensa na solução, no problema transporte, esse problema é um problema maior. Esse problema ele comporta diversas soluções, além do automóvel. Patinete é uma solução de transporte, bicicleta é uma solução de transporte, skate pode ser uma solução de transporte, esteira rolante, escada rolante pode ser uma solução de transporte. O Elon Musk não se contentou com veículos elétricos e pensou agora em foguetes espaciais como uma solução de transporte. É uma solução de transporte. Então veja que partir de um problema a ser resolvido, o problema de transporte, que afeta as pessoas e empresas de diferentes formas, ele é um problema que te permite analisar soluções de diversas formas e aí você pode trabalhar soluções para esse problema até que você tenha uma ideia de negócio que se mostre viável. E aí nós vamos aprofundar a estrutura de um plano de negócio em cima dessa ideia. Ok? Então era isso. Até a próxima.